dança pimba com lá. Está a sentir uma energia? Não sabia afinal o que era o IRS. Estás-te a passar? Ok. Sejam bem-vindos ao programa Ecos Urbanos, a ressonância da cultura. Hoje vamos ter connosco o nosso amigo e o realizador, encenador e ator, Elket. Elket Bongue. Como é que estás, meu irmão? Está-se bem? Ótimo, brother. Nós vamos estar um bocadinho à conversa aqui com o Elket. Este programa hoje vai ser dedicado especificamente a ele, porque ele é um homem dos 7 ofícios, como se costuma dizer, não é? Tem muito para nos falar relativamente a tudo o que ele tem estado a desenvolver e o percurso todo que ele teve. Vamos falar um bocadinho com o Elket, que é para podermos saber e conhecer mais um bocadinho, não só do lado formal, mas do lado informal deste grande, como é que eu posso dizer, cineasta agora, neste momento, não sei como é que eu ia te chamar. Artista, mano. Artista, pronto. Yeah. Elket, em primeiro lugar, em termos de percurso, eu já te conheço há muito tempo, nós somos irmãos quase, praticamente, tanto é que nos chamamos de tio e sobrinho. Eu gostaria de saber, e o público em questão gostaria de saber, o que é que te levou a enverdar por esta linha das artes, em termos de interpretação, artes de cinematográficas, teatro, o que é que te levou a entrar nesse mundo? É assim, tu, como sabes, eu fui para o Alentejo, eu e o meu irmão, o Gilsal, e ficámos lá durante mais ou menos 8 anos, né? Não havia digamos assim, uma ideia pré-concebida a respeito daquilo que eu gostaria de vir a ser quando fosse mais velho, não é? O meu pai então faleceu quando nós ainda tínhamos 14 anos e depois, pronto, no decorrer da adolescência e tudo mais, nós consumíamos muitos filmes, sobretudo filmes americanos, não é? Exato. E sempre me fascinou ver naquelas figuras. A maior parte deles eram os heróis da época, né? Como Terminator, o Van Damme, o Clint Eastwood, Van Damme e Comitês, esses filmes, esses filmes todos, estás a ver? E sempre imaginei, bom, como é que seria eu estar a fazer personagens como eles estão a fazer. Só que na altura não havia workshops, pelo menos eu não tinha conhecimento de coletivos. Neste tempo estamos a falar em que ano? Isto é... Estamos a falar do final dos anos 90 e inícios dos anos 2000, portanto até 2004, 2005. 2004. Ou seja, em 2005 depois surge em Beja um workshop de iniciação ao teatro. Okay. E eu entrei para esse curso, aquilo correu bem, depois criamos uma companhia de teatro e a partir daí comecei a fazer teatro amador, depois teatro académico, até chegar à formação. Mas isto eu digo isto porquê? Porque eu conheci-te antes conheci-te num período dessa aspiração, onde ainda não tinhas bem definido a tua questão se serias ator ou se irias enverdar por outro ramo artístico, porque também foste DJ. Exato. Foste DJ durante algum período, chegaste a tocar e também fizeste alguns trabalhos de fotografia, tanto é que um dos teus trabalhos ganhou um bilhete de país ao Sudoeste naquela altura. Sim, é um festival, como é que se chamava? Era o Creamfields. Creamfields, exatamente, não é o Sudoeste, era o Creamfields. Exato, porque eu lembro-me que tu ganhaste isso, estávamos todos juntos, quando nos deste essa notícia, e eu lembro-me que naquela altura ainda estavas a oscilar assim um bocadinho relativamente ao que é que tu ias realmente enverdar em termos de artes. Qual é que foi aquele impulso final para a representação? Olha, o impulso acho que foi sobretudo o facto de ter sido selecionado para o elenco do Equador, não é? Okay, porque sim. até lá eu estava a fazer teatro amador, embora fizesse teatro académico, eu ainda não tinha começado a formação académica. Então, ou seja, o facto de ter feito o Equador e depois ter havido assim um input bastante otimista, não é? Por parte dos amigos, por parte dos professores. E trabalhaste com pessoas ali no Equador, já trabalhaste com atores já de alto calibre. Exatamente, alto calibre, bastante experientes, e o feedback deles era muito positivo e incentivaram muito para entrar para o conservatório. Inclusive o meu agente, não é? Na altura. Portanto, com isto, a moda foi ficando cada vez mais para um patamar secundário. A música, que era uma coisa... Sim, moda também. Sim. A música implicava, pronto, estar mais no circuito da noite, e isso nunca foi uma coisa que me desse prazer no sentido de estar a trabalhar nela propriamente. Eu acredito que quando eu quis ser DJ também não tinha bem a noção disso. E o que é que era as noites perdidas? As noites perdidas, não é? Exato, Produzir, sim. Tanto que aquilo foi um momento muito embrionário, não é? Então, depois de ter feito o Equador, aquela malta, aqueles atores, não é? Eles incentivaram bastante, e foi por causa disso que eu finalmente decidi entrar para o conservatório. E quando entrei, as responsabilidades
cresceram-se e a partir daí teve que começar a ser mesmo estudar, ir ver teatro, conversar sobre teatro, conversar sobre arte em geral. Porque até a data, portanto, tu disseste-me que vocês tinham feito um coletivo em Beja, na altura, não é? Onde era teatro amador, não é? E era, como é que funcionava, como é que era a dinâmica desse teatro na altura? Nós basicamente, quando dizemos teatro amador, é porque não é um teatro remunerado, não é? Profissionalmente, sim. não é? Sim. Portanto, são pessoas que têm atividades principais, nomeadamente, por exemplo, ou estudam, ou têm um outro emprego, e nos tempos livres, ou seja, em horário pós-laboral, nós reunimos-nos para ensaiar e ao fim de 2 ou 3 meses de ensaios apresentamos uma peça, não é? E nesse caso vocês chegaram a desenvolver ainda umas quantas peças? Fizemos, sim. Aquela companhia foi batizada com o nome de Hamlet, porque a primeira peça que nós fizemos foi Hamlet, né? Okay. Uma versão do David Silva, uma versão que eu diria arrojada, porque tentámos contextualizar a peça do Shakespeare naquilo que é a paisagem alentejana, não é? Trabalhamos com fardos de palha, com festas tradicionais e subvertemos os géneros, não é? Porque neste caso eu interpretei a Rainha Gertrudes, nós só viam 2 homens no coletivo, não é? Portanto eu interpretei a Rainha Gertrudes e um outro colega meu, o João, interpretou a Ofélia. E todas as personagens masculinas eram feitas por mulheres. Exatamente. Muito bom. Exatamente. Bom. Sim. Bom conceito. E depois, entretanto, essa foi a primeira. Desenvolveram depois outra, não é? Mas nessa altura, por exemplo, na altura em que vocês fizeram Hamlet, era uma situação em que tu fazias também só pós-laboral e sem qualquer tipo de aspiração futura, ou já tinhas aspirações futuras? Aí o bichinho da representação já começava a luzir, não é? Já começava a surgir, ou seja, eu estudava, fazia secundário e depois tínhamos ensaios talvez 3 vezes por semana, não é? 2 durante a semana e 1 ao fim de semana, mais ou menos. Sim. Isso íamos ensaiar. Depois, quando vim para Lisboa, aos 18 anos, passei a fazer parte de uma outra companhia de teatro aqui de Lisboa, que se chama Rastilho, onde esse encenador do Alentejo também era aqui diretor. Boa. Portanto, e aí ainda fiz 3 espetáculos com eles. Fiz Otelo, fiz a Gaivota e depois fizemos algumas apresentações de leituras encenadas de alguns dramaturgos que encomendaram as leituras dessas peças. Em género spoken word? Sim. Assim, basicamente, sentido, sim. Spoken word. Com algumas delas nós tínhamos já um figurino para contextualizar as pessoas. Mas aí o contexto era ligeiramente diferente. Porquê? Porque eu já não... Nesses anos, nos primeiros anos que voltei para Lisboa, até entrar para a faculdade, eu não estava a estudar. Portanto, só fazia... Tinhas mais tempo. Teatro académico tinha mais tempo, quer dizer, eu trabalhava, fazia call center. Sim. Fazia call center, eu trabalhava na noite, mas pronto, nunca deixei o teatro. E graças a isso eu sempre me mantive... dentro daquela esfera, não é? Exatamente, e sempre de criação teatral. Sim, e sempre a evoluir, né? Nesse sentido. Exatamente. A proposta, há bocado falaste-nos da questão relativamente ao Equador. Como é que surge essa proposta para o Equador? Ou seja, isto é posterior. Tu com 18 anos vens para Lisboa, certo? Trabalhas com a Companhia Rastilho, fazes 3 projetos. Sim. E após esses 3 projetos é que veio a proposta do Equador? Não, o Equador surge por acaso durante o primeiro projeto logo. Logo no início? Durante a criação de Otelo, que é também uma peça do Shakespeare, surgiu este casting e eu fui fazer o casting e pronto, e fiquei. Ficaste. E fiquei, pronto. Isso também por força, digamos, do ambiente, das características que a personagem Otelo tinha. Portanto, isso aí contribuiu bastante para me preparar para fazer o Saturnino. Exato. O Saturnino é uma personagem forte, rebeliosa, não é? Também. No sentido também que o Otelo é uma personagem também muito forte, não é? Exatamente. Então, basicamente, o Saturnino e o Otelo encontraram-se de alguma maneira no Hellcat, que depois deu a possibilidade de poder estar a ganhar outro papel noutra grande produção, porque isso o Equador em si foi uma grande produção na altura. Sim, uma grande produção na altura, a personagem... Na altura e até hoje, não é? E até hoje, mas a personagem, o Saturnino tinha o privilégio de alguma maneira de poder contracenar com vários outros personagens
que tinham bastante força na história, e mais do que isso que eram interpretados por atores exímios, né? Como Filipe Duarte, o Nicolau Breiner, a Ciomara Moraes, não é? O Daniel Martinho, o Carlos Paca, não é? Que eram os meus comparsas na história. Além de que a história que é vivida pelo Saturnino é uma história muito forte, é uma história de resistência, não é? Que nem é do hotel. Sim, sim. E depois o facto de, sim, a interação com essas, o Saturnino em si tem um papel importante dentro tem um papel muito importante e é uma personagem marcante dentro da própria série, da própria trama, exatamente. E nesse sentido foi uma rampa de lançamento, não é? Sim, bom, não sei qual é que foi o eco que isso teve. Não, foi bom, foi positivo. Sim, positivo foi. Sim. Mas, pronto, os percursos são feitos consoante a cadência e o envolvimento de cada um, não é? Mas tendo sido um projeto com a envergadura que foi, poderia-se esperar uma maior continuidade do ponto de vista de trabalho para o artista que esteve envolvido. Claro. Coisa que não se verificou no meu caso, é disso que eu estou a falar. Mas também, por outro lado, foi positivo, porque graças a essa descontinuidade tive a possibilidade de ir para o conservatório estudar e formar-me ao longo dos 3 anos ininterruptamente. Ok, então basicamente o conservatório vem depois do Equador. Exatamente, vem depois do Equador, vem depois de outros projetos que não vou aqui nomear, mas também... Entre esse período entre esse período ainda tiveste... Então sim, entre esse período ainda fui à Índia filmar, né, para Bollywood. Pois foi. Exatamente. Pois foi. Fui lá. Não falaste dessas experiências. Também ninguém falou sobre isso, não tu sabias. Ainda não, eu sabia. Nós tínhamos 4 ou 5 atores portugueses, né? Exatamente. E tiveste lá ainda uma boa temporada. Sim, relativamente, né? Tivemos a filmar lá durante 15 dias. Pronto, eu não acredito que tenha sido um tipo de acontecimento. Sim, os filmes de Bollywood também não saem muito para o exterior. Não saem muito para o exterior e nem é todos os dias que se convidam atores, né? De proveniência portuguesa ou afrodescendente para irem lá trabalhar. Mas isso não foi falado aqui, nem pelos mídias, nem nos jornais, nem tudo mais. Pronto, e depois ainda fiz os morangos com açúcar. Alguns da nossa geração, ou relativamente mais jovens, deverão lembrar-se disso. Mas isso é que é a minha questão. Isso é uma questão que eu sempre tive para te fazer. Os morangos com açúcar é depois ou antes do Equador? É depois ou antes? Sim, foi um percurso inverso, nesse sentido. Foi antes? Mas isso eu acredito que foi um mimo da produção. Mas foi depois ou antes? Foi depois do Equador. Os morangos ou seja, basicamente o que eles fizeram foi, olha, mandaram-te para uma plataforma de desenvolvimento, saíste de uma plataforma aqui, mandaram-te para uma plataforma de desenvolvimento. Os morangos com açúcar é aquela plataforma de desenvolvimento de muitos atores aqui portugueses. Sim, mas foi bom porque aprendi muito, não é? Ali, ou seja, nós tínhamos, quando filmámos Equador, foi mais em contexto cinematográfico. Sim. Os tempos no set, o aprimoramento do mapa de rodagem tinham um cuidado muito maior do que aquele que é dedicado às novelas, uma série juvenil, digamos assim. Portanto, foi trabalhar com formatos relativamente diferentes. Mas pronto, a oportunidade foi boa, enfim, valeu o que valeu na altura, mas deixa-me dizer que o meu formato predileto é o cinema. Claro. O cinema que eu gostaria de poder continuar a fazer com mais continuidade. Naquela altura, desde porque sempre, hoje em dia já fazes. Pronto, desde sempre e agora, se possível. Sim, mas o cinema português, pronto, eu tenho feito algumas pequenas participações, sabes? Ainda não é suficiente para mim. Mas aí é que está, mas tu, e isso é algo que nós vamos abordar depois mais durante a entrevista, que é aquela questão depois de tu tomares nas tuas próprias mãos a situação de criares a tua própria plataforma. Pronto, mas isso vamos falar mais à frente. Portanto, conservatório, 3 anos de conservatório, certo? Sim. Passados esses 3 anos de conservatório, fui para o Brasil. Foste para o Brasil? Fazer a pós-graduação em artes de performance. Fala-nos um bocado disso, lá no Brasil. Pronto, o Hellcat sai de Portugal, tem uma bagagem de séries, de teatro e de algumas produções já com renome grande a nível nacional, aterra no Brasil para fazer a pós-graduação. O que é que tu te deparas? Qual é que é o teu primeiro cenário? Pronto, a organização do país é bastante diferente da portuguesa, não é? As condicionantes são maiores, se pensarmos que há determinados serviços, nomeadamente sociais, ou jurídicos, ou
quando digo sociais é relativamente à saúde, por Sim. exemplo, às Encontraste lá condições para uma se estudar e organização tudo mais. diferente a nível governamental. Exatamente, e portanto isso implicou que eu me tivesse que adaptar àquela realidade, não é? Certo. Portanto, como é que se procura casa para se viver lá? Portanto, não há passe social. Cada dia que tu vais, cada vez que vais para um local tens de pagar o título de transporte. Pronto, a insegurança é maior, de alguma maneira, não é? Ok. Mas notavas muito essa insegurança? Não comigo propriamente, não é? Sim. Mas às vezes havia alguns amigos que passavam por situações assim um bocado mais desconfortáveis. Ok. E Porque saem daqui um grupo. Não, tu foste não, eu fui sozinho, mas foi já sozinho. tinha lá uma amiga. Ok. Já tinha uma amiga que me recebeu quando lá cheguei. Depois disso é que eu tive que me desenvencilhar. Sim. E isso é muito importante. Nós chegarmos a um país como o Brasil ou qualquer outro e sermos recebidos por alguém, neste caso... Com o mínimo conhecimento. Com o mínimo conhecimento do local. E essa pessoa até foi minha colega na faculdade durante 3 anos. E foi para lá fazer um intercâmbio também. Isso é uma das questões. Depois, quando chegamos à escola, não é? Tu deparas-te com uma multiplicidade de possibilidades de se fazer teatro e de discursos, não é? Ok. Entendes? Aqui pareceu-me que a coisa era muito mais académica e Muito sistemático. muito sistematizada de alguma maneira, não é? Sim. Porque imagine-se, a nossa comunidade académica não é tão miscigenada quanto a deles, não é? Eles lá tinham, digamos, tinham pretos, brancos, mulatos, sim, existe uma multiculturalidade estrangeiros de todas as origens europeias, inclusive, por exemplo, professores franceses a ensinar lá Shintai-Do ou Performance, entendes? E, portanto, tu, recém-chegado de Portugal, isto é tudo um novo mundo para descobrir. Não só porque o Brasil já é o que é, não é? Que é um subcontinente que nos oferece múltlas possibilidades enorme, de descoberta, não é? Sim. Mas naquela faculdade nós também tínhamos isso. E o facto da faculdade estar perto da praia e por trás ter um pão de açúcar, não é? A emanar toda aquela energia, não é? Exatamente. Quer por parte da vegetação, mas também aquelas rochas e tudo mais. Sentiste ali Isso logo... influencia. Isso influencia, percebes? Exatamente. E a faculdade foi muito importante nesse sentido. Para uma pessoa redescobrir linguagens de teatro, não é? Que fora do sistema. Fora da bolha. Porque aqui sentiste que havia, se calhar, muito uma linha, que é aquela linha de representação seguir assim, é isso? Não, aqui eu diria mais que é o seguinte, eu aqui vi-me envolvido num sistema, num programa, não é? Académico, de formação, que na altura, se calhar por falta de preparação minha, não o questionei muito. Percebes? Percebes? Mas também, ou seja, e quando chego lá, eu desenvolvo capacidades, talvez por eu estar longe de casa, e que comecei a pensar sobre os assuntos mesmo. Não era só receber informação, mas e depois receber, questionar e depois ser eu a transformar mesmo de forma autoral, sobretudo. Aqui, se calhar por falta de tempo ou por falta de abertura, eu não tinha conseguido atingir esse estado. Estás a perceber? E ao ir para o Brasil, a faculdade permitiu-me isso. Muito bom. Lá no Brasil tu também consegues, depois chega uma altura, tens o período da pós-graduação, mas mesmo assim não paras, continuas sempre a fazer... Sim, a fazer moda, pronto, foi lá que eu fiz pela primeira vez publicidade, protagonizei publicidades televisivas, coisa que não era comum aqui, ser protagonizado por negros, e ainda hoje não é comum. Umas vezes sinto que estão lá uns negros a cumprir cotas. E, pá, eu não estou aqui que é para tirar achas à fogueira, mas isto são coisas que existem, que eu observo. Sim, mas é isso mesmo e comento aqui objetivamente. E o Brasil coloca-me num lugar diferente, não é? Ele mostra-me que existem possibilidades e tu, efetivamente, como muitos outros, têm qualidade para protagonizar determinadas coisas, ou pelo menos para ter voz e um discurso ativo em relação às coisas que estão a ser aqui tratadas. E o Brasil trouxe-me isso. E isso foi uma das coisas que mais me motivou e estimulou a continuar a explorar aquela realidade. A saber quem é que são aquelas pessoas, percebes? E quem é que sou eu
no meio daquele contexto, que é muito diferente deste. Porque é contratarem-te pelas tuas valências e pelas tuas capacidades, em vez de ser subvalorizado, ou olhado por ideias pré-concebidas. Exatamente, ou estereotipadas, não é? Sim. Não é? Sem querer entrar num conteúdo muito político. Sim, mas sim, é basicamente nesse sentido que tu chegaste a um mercado que é um mercado que diz, não, o Hellcat é um bom ator, o Hellcat tem um perfil para esta campanha, vamos usar o Hellcat, enquanto que aqui, mesmo tendo essa possibilidade ou enquadrando no perfil, é muito difícil. Subvaloriza-se, percebes? É difícil porque as pessoas que estão à frente, repara, eu quando falo disto, eu sirvo do meu exemplo pessoal porque é o mais claro para mim. Claro. Mas com isto eu quero dizer que há muitos outros que têm a mesma qualidade ou acima da minha que também sofrem, exatamente não é sofrem, que passam por esta invisibilidade ou esta falta de se poder colocar a pessoa a dar provas daquilo que é a sua versatilidade e as suas valências. Sim, esta é a única coisa que eu... A única, quer dizer, é a principal, não é? Porque quando não se geram possibilidades de se evidenciar a qualidade do artista, não há registro, não há continuidade e continua-se a invisibilizar as pessoas. Se não há possibilidade e continua-se a rotular, percebes? Porque não conhecem. Mas pronto, no Brasil fazes moda, fazeste algumas publicidades, mas dentro não só dentro do mundo da moda, também dentro do mundo da representação, também tiveste lá algumas participações e desenvolveram lá vários projetos. Sim. Tanto é que há um projeto que tu desenvolveste e trouxeste também para... Já, não sei se, isto agora por acaso, não sei se foste uma das pessoas que criou esse conceito cá em Portugal, mas sei que tu trouxeste o Shortcuts do Brasil para cá. Sim, não, foi ao contrário. Shortcuts nasceu aqui em Portugal. Exatamente, surgiu em Portugal em 2010, se não estou em erro, não é? O primeiro fundado foi Shortcuts Lisboa. Depois foram surgindo outros Shortcuts. Shortcuts Porto, Shortcuts Berlim, Barcelona, Santa Catarina, no Brasil. Exatamente. E nós fundámos Shortcuts Rio de Janeiro em 2016. Sim. Pronto. Okay. E que pronto, neste momento está em stand-by por causa digamos, do estado do país neste momento, do ponto de vista de financiamento cultural, entre outras frentes, e portanto está em stand-by, mas existe já efetivamente. E essa criação é feita com apoio cultural do Ministério da Cultura do Brasil? Não. É feito independente, é vosso. Independente, exatamente. Nós, o que é que fizemos? Nós falámos com o Rui, que é o fundador do conceito, e pronto, eles passaram-nos tudo o que é formal em relação à marca. Não é? Okay. Portanto, depois, isto, tal como acontece em todas as cidades Shortcuts, os curadores de lá, os anfitriões, desenvolvem parcerias específicas, tendo em conta o local onde estão, e fazem as sessões acontecer. Okay. As nossas sessões aconteceram mensalmente. Né? Mas depois há todo um sistema de seleção de curtas-metragens, as que estão a competir, e depois que no final do ano são distinguidas nas várias categorias, e há um corpo de júri, não é? Que tem júris de várias proveniências. Temos o Ogi Fortuna, temos a Joana Solnado, temos o Fábio Porchat, e depois ainda tínhamos outras individualidades. Isso é que confere também credibilidade à mostra, ao festival. Essa questão, queria-te fazer uma questão também relativamente a isso, que é, eu tive numa das apresentações que tu fizeste de uma curta, no Bom, Mau e Vilão, que foi relativamente a uma curta que já tinhas feito, desenvolveste também com uma atriz portuguesa de renome, que foi dedicado até a um amigo teu. Sim. Mas essa quando vieste apresentar cá, foi relativamente a Shortcuts Brasil ou foi Shortcuts Portugal? Shortcuts Lisboa. Nós apresentámos Bastian, ainda foi no ano passado, e o filme estava a Eu não quis dizer o nome porque não sei se querias ainda... Sim. O filme já tem circulado há 2 anos, okay. É de conhecimento público, e portanto foi Shortcuts Lisboa, e o filme esteve lá a competir. Esteve a competir lá, como também esteve nos Shortcuts Viseu, e Shortcuts... Eu vi distinções que o Bastian teve imensas distinções a nível de curtas-metragens. Sim, e foi selecionado para vários festivais. O Bastian circulou em mais ou menos, diria, 7 países, não é? Eu creio que sim. Desde Brasil, São Tomé e Príncipe, França, estivemos em Zanzibar,
Portugal. Pronto, agora há uma plataforma de streaming do Quênia que quer o filme para lá. Espetáculo. E o filme agora em breve também vai passar aqui numa mostra de cinema em Lisboa, de cinema afrodescendente. E bom, passou por e vai passando, e o Bastian ainda continua. E vai passando, sim, ainda continua a circular. E sim, também ganhamos prémios. Bom, fui distinguido com o prémio de melhor ator em 2 shortcuts diferentes, não é? Isto aqui vale o que vale. Vale muito. Então, é uma distinção feita por pessoas que pois, estão no meio mais do por aí, mundo, não é? Sim, São sim. colegas de profissão. Uma Sim. distinção por colegas de profissão Sim. eu acho que é o mais importante. Pois, não é? até parece mal eu dizer isto, porque de facto sim. É verdade, porque uma coisa é distinção feita por fãs. É lisonjeante Então, porque do o quadro que é. dos nomeados era bastante forte, bastante... Agora, se me disseres que devia haver se calhar um aparato superior ou Não, devia haver... não. Eu estou a dizer diria. tipo a nível da entrega dos prémios em si, estás a ver? Podia Ah, haver sim, uma sim. gala para fazer a entrega dos mesmos. Sim, mas é Uma organização o assim. formato é independente, não é? É indie. Portanto, os recursos às vezes limitam muito isso. Sim. Mas pronto, estas coisas aqui, eu acredito que o grande prestígio delas é eles não se vergarem às limitações financeiras e estruturais que muitas vezes há. Claro. Isto aqui é uma questão de se fazer repertório, provavelmente daqui a 10 anos ou daqui a 15 anos eles conseguirão ter o budget, a estrutura, do ponto de vista de recursos humanos e de mediáticos e tudo mais, para que poder eles organizar precisam. Sim, porque a grande mais-valia dos shortcuts é que é um conceito, sobretudo, que tem dado visibilidade a vários jovens criativos do cinema, né? Sejam eles intérpretes ou realizadores. Exato. Percebes? Eu agora, por exemplo, é um mérito muito grande. estou a fazer também uma situação desse género, que é dar hipótese a jovens realizadores de poderem apresentar as suas curtas, não é? Tendo ou não uma grande visibilidade, mas que eles possam ter uma plataforma de apresentar, que é para não se desmotivarem. Exatamente. E continuarem a caminhada até um dia chegar, quem sabe, a uma shortcuts ou uma coisa de outro género, que já tem outro nível e outro patamar, mas... Pois. Porque hoje em dia, como existe também muita restrição e as pessoas muitas vezes perdem-se por falta de motivação, por não se moverem um trabalho reconhecido, tendo uma plataforma às vezes para poder apresentar nem que seja um pequeno trabalho, Exatamente. já é totalmente diferente. Continuando a questão do Brasil, moda e as shortcuts Brasil, mas não só, trabalhas também dentro lá nas companhias, há uma companhia brasileira que tu acabas por fazer também lá teatro, e desenvolver outros projetos, não é? Queres-nos falar um bocadinho mais sobre Existe. Lá, em específico, trabalhei com um jovem realizador, que é o Bernard Lessa, e fizemos 2 filmes curtos, 2 curtas-metragens, não é? Muito no início, em 2013, depois em 2014. Mas também, ao mesmo tempo, eu fiz um espetáculo, que lá teve bastante impacto, foi Dona Mulata e Triunfo, um espetáculo encenado pelo Miguel Pinheiro. Okay. Né? Ele é um encenador, fotógrafo e ator também, mas ele tem uma empresa que não é um coletivo. Ele é que formou uma empresa, uma sociedade anónima, individual, diria, que tem viajado por vários países de língua oficial portuguesa, nomeadamente Cabo Verde, Moçambique, Angola, Brasil, não sei se ainda chegou a Angola, e tem, em cada um desses portos ele tem feito espetáculos com as pessoas lá. Boa. E ele, quando chegou ao Brasil, quis fazer um espetáculo que retratasse um pouco a zona portuária, que é a zona da Pedra do Sal, não é? Então ele quis juntar um africano, né? E uma afro-brasileira. E então fizemos esse espetáculo Dona Mulata e Triunfo. Fora isso, depois foram surgindo outros trabalhos, como foram as últimas longas-metragens que fiz nestes últimos 2 anos. Sim, Em exatamente. 2015 fiz Joaquim, do Marcelo Gomes, um filme que estreou na Berlinale este ano. E em 2016 filmei Corpo Elétrico, um filme do Marcelo Caetano, que tem circulado vários festivais de vários países por todo o mundo e que estreou em Roterdão, no Festival de Roterdão este ano também. Exatamente, é isso que eu queria te questionar. A nível do é Joaquim ou Joaquim? Joaquim, Joaquim, pronto. que é Joaquim, que é o Tiradentes, mais conhecido assim.
Joaquim José da Silva Xavier. Nós aqui, por exemplo, como é que uma pessoa aqui, porque o filme em si teve um êxito, eu sei disto porque acompanho a tua página e acompanho os teus trabalhos, tenho imenso prazer em fazer isso, mas muita gente não sabe nem tem a possibilidade de ter acesso a esse filme. Como é que as pessoas podem ter acesso a esse filme? Portanto, Joaquim é um filme que resulta de uma coprodução entre Portugal, a Ucbar Filmes, e uma produtora brasileira que é REC Produtores, não é? Que é do Recife. Portanto, o filme deverá chegar aos cinemas brasileiros, salvo erro, no início de 2018. Uiu. Depois eu faço um chá de malaleuca para passar na tua cabeça. O Benedito é meu dono. É ele que manda no meu corpo e tu não podes fazer nada. Faço uma oferta e te compro. Cadê você, preta? Foste designado para uma missão no Sertão Proibido. O que importa é encontrar terras com ouro. Se for muito ouro, eu vou montar uma tropa para procurar por preta. Vamos contornar aquela montanha ali. Itamarana! Você poderia me vender para minha mulher. Preta é nome de cor. Meu nome é Zua. Pegue ele! Ah! Sai! Diz-me uma coisa. Descobriste sozinho? E nessa terra tem só 3 tipos de gente, poeta. Bandido, corrupto e vadio. Eu preciso fazer alguma coisa com essa minha raiva. De 3 em 3 anos chega um novo governador aí, leva tudo da gente pra coroa. Que nessas terras aqui, quem é filho de tem. E quem é filho da não tem nada, não. Joaquim estreou no Festival Internacional de Berlim, Berlinale, e foi em fevereiro de 2017. Exatamente. Corpo Elétrico estreou em Roterdão, mas eu não pude estar presente. Não estiveste presente. Não pude estar presente. Pois, porque eu vi as fotos. Porque eu só podia ir a um deles, porque é mais ou menos na mesma época. Ok. E eu fui com o Joaquim. Foi. Eu vi. E pronto, e qualquer pessoa depois, quando tu divulgares as tuas páginas e divulgares onde é que as pessoas podem ter acesso de facto às tuas questões dos filmes e aos teus projetos, vão poder ver aquilo. Teve só críticas super positivas. Não, eu fico contente por mim porque nós estávamos lá, nós estávamos no Paisagem. Nós estávamos há 10 anos atrás estávamos no Paisagem. Sim. A mamar uns paquetes de Então, vinho, mas é a moda assim, alentejana. o Paco também cresceu nas ruas e hoje em dia é uma lenda, né? Pronto, eu não me estou a comparar a ele, mas isto é para dizer que os percursos as pessoas não se comparam. Cada um tem-se como referências uns aos outros, né? Exatamente. Pronto, Cada um então, tem o seu... hoje estamos aqui os dois, tu estás aqui com o programa e felizmente, graças a ti, estás a dar visibilidade a estes discursos, né? Sim, que ao fim e ao cabo não estou só a falar de mim, estou a falar de muitos outros que estão por aí, que mais tarde ou mais cedo virão aqui, né? Fazer companhia. E nós estamos aqui para os receber, como é óbvio. Mas é assim. Pronto, depois do Brasil, tu passas nesta fase ainda estás só como ator, basicamente. Sim. Ator e modelo, mas depois dás um pulo para o que hoje és, que é encenador, realizador, ator. Como é que isso acontece? Olha, acontece pelo simples facto de eu ir sentindo cada vez mais necessidade de ser autor das coisas com as quais eu me envolvo, não é? Criar. Não, criar e assinar por elas, não é? Sim. Formalmente dizendo, não é? Porque, imagine-se, eu escrevo desde que entrei para a faculdade. Muito bom. Desde 2009 que eu escrevo, não é?
Só em 2013, no final de 2013, é que, de alguma maneira, senti que estava preparado para poder submeter neste caso, o roteiro, o guião do Bastien ao Fundo de Apoio a Curtas-Metragens presidido pela GDA. Ok. Portanto, aí depois recebemos um financiamento. Por acaso trabalhei com a GDA também. Agora há pouco tempo no Web Summit. No Web Summit? Yeah. Ah, é? Mas pronto. Então... Mas estás a ver, quando fazemos isso, o filme ganha um financiamento e a motivação que nós precisávamos para dar continuidade a isto surge. Com o Bastien em específico, nós depois fizemos uma campanha de crowdfunding que correu favoravelmente às Mil Maravilhas, então conseguimos ter financiamento para fazer o filme ir para a frente. Mas, à parte disso, eu tenho uma série de scripts, de curtas-metragens que estão guardados e para posteriormente, e eu continuei a escrever até hoje. Inclusive, hoje em dia eu faço filmes, mobile filmes, né? Porque há festivais de filmes. Sim, aconteceu uma edição agora há pouco tempo e tu tiveste um filme lá submetido até. Sim, Smart Fest Co. Smart Fest, não é? E o Super 9 Festival, que é presidido pela Luísa Sequeira, do Porto, que é uma das curadoras do Shortcuts Porto, inclusive. Boa. E como é que correu esse? Como é que tu... Porque nós estamos a entrar nesta era também digital, não é? Exato. Então... É muito mais autónomo. Tu filmares com o telemóvel e ficas mais independente das convenções que estão associadas à produção cinematográfica propriamente dita. Não é? Okay. Então, explica mais ou menos assim, porque não estou muito dentro dessa forma de... Nem nenhuma, né? Ao fim e ao cabo nós estamos aqui para tu nos poderes também ensinar um pouco a nível dessa área. Mas em relação às produções feitas com smartphones, é mesmo com o smart... claro. Sem estabilidade? Não, mas há gadgets já para isso, há fones, há uma série de outros... ou seja, isto tem a ver com o material... com o dispositivo com o qual captas a imagem. Isso é que importa para eles, não é? Se tu filmas com um iPhone 6, é superior a muitas câmaras semi-profissionais ou outro tipo de iPhone. Estás a perceber? Filma em 4K, por exemplo. Não é? Mas aqui, a grande mais-valia disto é saber que, individualmente, cada um de nós, tendo digamos, uma inspiração criativa, se assim quisermos, ou simplesmente por uma questão de se querer passar o tempo, nós podemos captar imagens e, posteriormente, montar uma narrativa com esse material adquirido. E isso é muito bom, porque faz com que escapemos das amarras do elitismo que está associado ao cinema, à produção cinematográfica, não é? Sim. Já dá mais possibilidade a pessoas que não têm, se calhar, a possibilidade de alugar câmaras de topo, de ter técnicos a captar áudio, de ter os atores, atores profissionais, não é? Mas com isto não quer dizer que a coisa deva ficar com um aspecto amador. Não. Tem há grandes festivais a acontecer ao nível global. Que querem receber filmes sejam, até agora por acaso só sei de curtas-metragens filmadas com telemóveis. Isso é uma coisa que deve-se ter em conta. Um bom conceito. É libertador. Sim. Porque assim já não existe aquele estigma de que tens que ter este material. Exatamente. Ou tens que ter... Então, e na verdade isso nunca houve. Não é? Isso são convenções que é para nos fazer ficarmos assustados e não ir para a frente com e não irmos para a frente. Exatamente. Percebes? Porque estas coisas aqui... Quem diz estas coisas são pessoas que efetivamente têm estrutura. Estrutura, para começar, a estrutura significa dinheiro, não é? Mas isso não pode impedir um criativo de desenvolver as suas obras. Como é óbvio. Sim, senhora. Meu irmão, relativamente agora, vou-te perguntar sobre o que é que tu nos podes divulgar neste momento, a nível dos teus projetos que estás a desenvolver. Eu sei que tens um one-man show agora a sair, que é o Johnny Bananto. Mas não sei se tens mais... Vamos falar sobre isso, como é óbvio, mas não sei se tens mais alguns que queiras nos indicar agora, de momento. Pronto, eu posso indicar agora que é o seguinte. Para 2018, nós estamos a pensar, em colaboração com o Comic Outlet, estamos a pensar estrear uma websérie que eu fiz, que se chama Van Alma. Uma websérie que tem 5 episódios, e que é o prelúdio da história que é contada na curta-metragem Arriaga, que nós filmámos juntos. Sim, eu sei. Tenho o prazer de participar. Basicamente o que se passa criou-se um projeto que se chama Atma, não é?
Mas esse projeto tem a websérie que se chama Van Alma, tem a curta-metragem que se chama Arriaga e posteriormente terá essa longa-metragem que se chamará Atma, propriamente. A história passa-se nos arredores de Lisboa, está centrada num jovem que se chama Arriaga e é interpretado pelo Giovanni Lourenço. E que é um jovem de classe média que vive nos arredores de Lisboa e, erroneamente, o rapaz tem o desejo de ser aceite pelos refias do bairro, não é? E aquela pressão do peer pressure dos gangsters. E, portanto, ele engana-se e, pronto, ele aceita esse desafio e o que ele tem que fazer é assaltar um carro que tem 3 indivíduos lá dentro. Só que esses indivíduos são vigaristas, são mais mânfios ainda do que ele poderia imaginar. E, basicamente, nesse assalto as coisas correm mal. Percebes? Pronto. Eu não quero fazer spoiler da coisa. Ok, isso é um dos projetos e a websérie será lançada na página do Comicality, não é? Então ficará disponível para quem quiser assistir. Nessa websérie, o trigger da coisa, o mais porreiro disso, é que as personagens darão o mote de cada episódio. Ou seja, ficaremos a conhecer as personagens, não é? Ok. E depois, na websérie, em que estará centrada neste Arriaga, nós já teremos mais conhecimento sobre do background do Arriaga e daqueles indivíduos todos que estão lá à volta dele e que o levam a cometer esse erro, essa falácia, estás a perceber? Pronto. Tens o Mauro Hermínio, Isabel Zua, Cleo Tavares... está lá o Bruno Mateus também, está o Bonesby, que é um crumper incrível. E é agora, isso. Não sei se queres dar mais alguma informação, porque eu acho que realmente já sabemos agora quais é que vão ser os eventos que podemos contar. Foi um prazer ter-te aqui connosco. És sempre convidado, sempre que tiveres alguma coisa para poder-nos apresentar, nós teremos todo o prazer em ter-te aqui connosco. Não sei se tens mais alguma coisa a acrescentar, para mim foi excelente. Falar assim sempre com... E é um orgulho para mim ver o meu pessoal... Claro, mano. Sempre no ataque, mano. Olha, claro. O Momento mandou-te um grande abraço. Olha, um grande abraço para ele. Sabes que o também. Momento foi campeão também outra vez. Eu sou. Terceiro ano. Sim. Os gajos jogam muito, pá. Bem, vocês podem ver o meu trabalho na minha página artística www.facebook Welcome Oficial. Eu tenho lá disponível os trabalhos de vídeo, performance, que têm sido filmados, entrevistas e uma série de outras coisas. E é isso. Fiquem connosco, o programa tem bastante potencial e semanalmente vocês vão descobrindo aqui caras novas. Estamos juntos. Portanto, ouviram diretamente da boca do Elkit tudo o que é necessário saber e relativamente aos projetos que ele está a desenvolver, podem ver nas páginas que ele vos informou. Nós aqui do Ecos Urbanos despedimos mais uma vez, mas com a promessa que vamos voltar. Estamos aqui, Ecos Urbanos, a ressonância da cultura. Fiquem ligados.